Acho que nós estamos numa nova revolução industrial e vai modificar a maneira como a gente trabalha e interage com o trabalho, com ferramentas. E uma hora isso pode dar um grande problema. Acho que muitos investidores vão ser machucados dessa brincadeira. This is Growthaholics. Eu sou Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures, e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente traz insights e tenta decupar as informações de mercado para você. A gente está prestes a vivenciar o maior tsunami de IPOs que a gente já viu, impulsionados pela inteligência artificial. Anthropic, OpenAI vão abrir o capital. Quem vai ganhar essa briga? Como que elas estão posicionadas, a expectativa de valuation está dentro, está esticada, o que deve acontecer, quais são os outros agentes dessa cadeia, como é que está a competitividade desses produtos. A gente vai entrar a fundo nesses temas e muito mais nessa discussão do Growthaholics. Reforço aqui que esse episódio não se caracteriza de maneira alguma como uma recomendação de investimento. A gente está fazendo uma discussão estratégica sobre o mercado. E para a gente mergulhar nesse tema, eu estou aqui com um convidado muito especial, com Evandro Medeiros, que é da Finclass, e ele é um analista de ações, né? Especialmente com enfoque internacional, e eu queria dar boas-vindas ao Evandro. Excelente, um prazer estar aqui com você para discutir um tema tão relevante, né? IPOs que realmente podem mexer muito o mercado e drenar liquidez, atenção de todos os investidores e mexer o mercado, né? E a gente estava falando antes de começar a gravação, né, Evandro, que é um tsunami que vai acontecer. A gente tem 3 IPOs gigantes que vão acontecer. A gente vai se concentrar nas empresas de AI, aí, né, da Anthropic, da OpenAI. Mas eu queria ouvir de você por que esse é um tsunami, para a gente contextualizar para as pessoas que estão nos ouvindo que mais um IPO, mais uma abertura de capital. Por que esse é diferente? Por que esse momento é tão impactante aqui para o nosso mercado? Vamos lá. Acho que o que chama a atenção é realmente o volume. Tá? Antes da alta da Bolsa que nós tivemos no ano passado, especialmente a Bolsa brasileira, o mercado brasileiro, se você pegar a soma de todas as capitalizações de mercado, elas chegavam aí a uns 700, 800 bilhões de dólares. Tá? A Anthropic, né, que é a criadora do Cloud, o Claude, né, mais especificamente, ela quer alcançar uma capitalização de mercado aí de cerca de 1 tri, tá? Talvez até mais. Então nós estamos falando de uma empresa que ela sozinha, uma empresa, pode ser maior do que o valor de mercado inteiro do Brasil já foi recentemente. Tá? Agora nós superamos um pouco isso, porque teve uma alta da Bolsa, uma reprecificação. Inclusive a Bolsa está caindo bastante, né, a brasileira. E a americana voando muito alto. Né? Então isso chama a atenção pelo volume e também pelo momento de investimento, porque essas empresas elas estão fazendo um CAPEX, né, que seria um investimento em expansão e manutenção muito relevante. Tá? Então, por exemplo, o próprio Google, chama a atenção a Alphabet, né? Está fazendo uma subscrição de ações. Não sei se você é familiarizado com esse termo de subscrição. Sim, claro. Né? Que você faz um aporte, né? Que é uma empresa que historicamente gerou muito caixa. Né? Eu não me recordo da última vez que o Google chamou o capital para si. Né? Na verdade, ele gera muito caixa, porque o Google ele tem o Google Ads, que é uma máquina de geração de caixa, tem o YouTube, outra máquina de geração de caixa, Google Cloud, tem várias áreas que geram muito caixa. Mas agora o Google falou, não, peraí, com a minha geração de caixa sozinho, eu não consigo sustentar um investimento em AI. Inédito. 80 bilhões. Somente o Google, que é um chamado hyperscaler, né? E eu já peço perdão aqui dos anglicismos, tá, cara? Não tem jeito. Vamos cair em alguns aqui. Vamos cair em alguns, porque nós estamos falando do mercado que opera, né? Em grande parte nos Estados Unidos está acontecendo lá. Né? E China também, né? Como você entrevistou recentemente um especialista. Então, você pegou assim só para referência o tamanho da Bolsa brasileira, você pegou um cara como... Né? Muita gente fala, peraí, esses hyperscalers aí agora que sempre foram geradores de caixa extremamente confiáveis, agora estão virando uma empresa como qualquer outra, fazendo chamada, estrutura de debenture,
né? Então, é uma mudança de paradigma de mercado. E eu queria, para tirar isso da frente, para a gente entrar nas empresas, muita gente fala, não, isso aqui é uma bolha, é igual a 2000 na Bolsa, tem muita especulação. O que você diria sobre isso do ponto de vista bastante pragmático que você tem? É um excelente questionamento. Eu diria que, em termos de parecer uma bolha, de fato, vários elementos lembram, né? Uma valorização muito expressiva de empresas, por exemplo, a Micron. A Micron é uma empresa que eu cobria em 2022. Eu me lembro de ela valer aí seus, talvez, 80 bilhões de dólares, né, de valor de mercado. Recentemente, eu vi ela estava valendo 300. Uma semana depois, ela bateu um tri. Né? Uma valorização muito expressiva de uma empresa que faz chips, né? Um tipo de memória lá. E você teve essa valorização muito expressiva, mas ao mesmo tempo você talvez tenha uma quebra de paradigma. Porque realmente, Pedro, imagino que você é um cara muito conectado com tecnologia, a sua maneira de trabalhar, ela neste ano já é diferente do ano passado. Completamente. Completamente. Né? Eu concordo com você. Eu sou, assim, já mencionei que não sou um especialista em AI de maneira alguma. Tá? Eu, inclusive, acho que quem se auto-intitula, né, grande parte dos que se auto-intitulam não são, né, porque é uma tecnologia muito, muito jovem para o grande público, né? Mas eu sou um usuário contumaz e assim, o cloud ele realmente revolucionou a maneira como eu trabalho. Então os ganhos de produtividade, eles ainda não são plenamente quantificáveis, mas eles são visíveis. Né? Então, se é bolha ou não, é muito difícil de dizer nesse momento. Mas pensando em termos de geração de caixa, o que esses negócios estão requerindo de investimento frente ao que eles geram de caixa efetivamente, lembra bastante bolhas, né? A gente pode falar de valuation depois especificamente da OpenAI e do cloud, né, da Anthropic, mas assim, em termos de geração de caixa não há, porque elas queimam caixa. Né? Você não só tem um prejuízo, como você tem uma necessidade de investimento muito grande. E nas finanças tem uma questão de regime de competência e regime caixa. Tá? Então você pode ver uma empresa que diz ali, a Anthropic quer chegar no break-even, né, que seria o lucro zero, né, ela não ter mais prejuízo em 2027. O que isso significa? Será que ela vai gerar caixa a partir de 2027? Não necessariamente, porque o lucro líquido ele parte do regime de competência e não regime caixa. Então você pode ter um lucro líquido talvez até expressivo, mas consumir boa parte disso, ou a totalidade, ou até mais, em CAPEX. Então, essas empresas elas requerem um investimento enorme e nós não sabemos quantificar exatamente a geração futura de caixa de cada negócio. Então, eu diria que é impossível você dizer que é uma bolha, mas vários elementos apontam para isso. Perfeito. Eu acho que se eu for fazer um paralelo e pegar talvez a maior diferença que eu vejo, e eu me lembro bem ali da bolha, se mostra um pouco da idade aqui, mas várias das empresas que a gente tinha em 2000, né, algumas realmente sobreviveram e se deram muito bem, como a própria Amazon, elas não tinham receita relevante, elas eram meio que promessas, né, que faziam IPO e captavam muito dinheiro, tinha muito dinheiro, né, circulando. E o que a gente está vendo agora com esses caras, e não só eles, mas aqueles empresas como a Cursor, né, a Pets.com. A Pets.com assim, era basicamente o cara torrava dinheiro em marketing, né, gastava $1 para faturar 50 centavos ou 80 centavos. Então a gente via um investimento em marketing muito forte. E nesses caras aí, essas empresas de AI que a gente está vendo agora, é um crescimento como eu nunca vi, né? Uma curva de faturamento muito grande. O que já vamos conectar agora nesses negócios e a estratégia que cada uma delas perseguiu. Mas antes eu queria falar uma coisa que a gente sempre, quando a gente fala de investimento e tudo mais, que é mais um anglicismo aí que você falou. Agora estou autoconsciente aqui. Certo. Mas é o Total Addressable Market, né? O tamanho total... O mercado total endereçável. Exato. Desses gigantes aí que a gente está falando. E quando a gente falava por exemplo, vou dar um exemplo do Uber. O pessoal fala, não, o mercado de táxi é tanto, daí o mercado de carros privados é tanto, e daí fazer uma conta... E o Uber ultrapassou esses mercados, aí ele mostrou que o mercado endereçável era muito maior do que o que estava sendo previsto inicialmente.
A minha pergunta para você como um analista lá, calculando, qual que é a premissa de mercado, de tamanho de mercado que a gente deveria utilizar para esses caras? Porque eu já vi desde falar, poxa, todo o salário de todos os trabalhadores do conhecimento, mas qual que é o tamanho desse mercado e qual que é porque isso está intimamente ligado com o potencial dessas empresas chegarem no faturamento necessário para que o valuation atual pare de pé, né? Uhum, perfeito. Quando nós falamos de investimento, tudo que importa está no futuro e tudo que nós sabemos está no passado. Perfeito. Então, o que eu tenho hoje é uma métrica que se chama ARR, tá? Que seria Annual Recurring Revenue, a receita anual recorrente. Tá? E por que nós mensuramos isso dessa maneira? Porque, como ordem de grandeza, a Anthropic ela faturava aí em mais ou menos fevereiro por volta de 13 bilhões se você multiplica a receita de um mês por 12. Então você anualiza a receita do mês mais recente, que não é uma prática usual na indústria. Né? Você vê a Petrobras, você pega o faturamento dela total anual. Perfeito. Né? Só que como essas empresas estão crescendo num ritmo tão acelerado, você precisa usar essa métrica de receita anual recorrente. Um SaaS, né? Uma métrica de SaaS. Perfeito. E aí você chega de 13 bilhões para 46 bilhões no dado mais recente. Né? Então, ela está crescendo de uma forma exponencial. Tá? Tanto nos investimentos quanto na biologia, tudo que cresce de maneira exponencial, uma hora cessa. Né? Células se multiplicam, vírus se multiplicam, até o momento que essa curva começa a declinar e essa população começa a declinar novamente. Né? Então, até quando que vai crescer de forma exponencial? Exato. Não sei. É impossível estimar com precisão qual que é o mercado total endereçável dessas ferramentas. O que eu sei dizer é que nós temos no GPT mais ou menos aí por volta de 1 milhão de usuários ativos mensais. Tá? No cloud você tem muito menos. Tá? 1 bilhão de usuários mensais. Sim, sim. Tá? No cloud você tem 30 milhões de usuários mensais. Pensa na diferença, né, de ordens de grandeza que nós estamos falando. E ainda assim, a Anthropic fatura mais. Por quê? Porque a maior parte dos usuários do GPT são usuários gratuitos. Né? Então, são custos. Né? Você tem um consumo de energia de alguns joules por cada pesquisa, né, por cada prompt, e você tem uma receita de assinaturas. Né? Como ele não tem ads, que nem o Google, que consegue faturar com usuários gratuitos, né? Você só tem a receita de assinaturas. O cloud ele tem uma receita mais estável, recorrente, porque tem uma base maior de usuários pagantes. Tá? Então aí já reside uma grande diferença de B2B, né? De B2B, isso focando em negócios corporativos. O que me parece uma estratégia muito mais inteligente. Sem dúvida. Porque as empresas elas têm um switching cost muito grande. Né? Então se você quer trocar de um SaaS, de um SAP, né, para outro sistema, meu Deus, né, que baita trabalho. Então você permanece, você tem aquela chamada custo de troca em que você permanece. Eu acredito que a Anthropic está criando isso com o cloud. Tá? Dito isso, os usuários estão cada vez mais adaptáveis. Tá? Eu não usava tanto cloud ano passado. Nem eu. Eu usava o GPT, o 5.2, né? E aí, mais recentemente, com a integração do cloud no Excel, meu Deus, a minha capacidade de tratar dados aumentou exponencialmente. Né? Então, eu vejo como essa estratégia da Anthropic como muito mais acertada de focar em usuários corporativos e não no massificado como o GPT tem feito. Perfeito. E eu acho que se a gente for ver os nichos, né, que eles encontraram para entrar, você vê a OpenAI talvez batendo com o Google, né, que são os dois caras que foram por esse caminho B2C inicialmente, que em si é um mérito, porque a distribuição B2C é uma distribuição muito complexa e difícil, eles conseguiram realmente atingir um product market fit. Eu tenho os dois, eu fico usando os dois. E o Claude foi uma decisão, não, a gente vai aqui para o caso de uso desenvolvimento de software. E nós vamos mergulhar nisso, nós vamos ser o melhor nisso. E tal. Tanto que a interface que a gente vê hoje o cowork que a gente usa, o harness, né, que a gente fala, que a gente usa lá e mexe, é uma coisa relativamente recente. Até pouco tempo atrás, o Cloud Code, que é uma coisa que é para desenvolvedor mesmo. Não tinha interface, eu dava comando lá, o prompt mesmo, direto no terminal.
Então mostra um pouco de onde eles escolheram. O OpenAI agora com o Codex e tudo mais está tentando, assim como o Google com o Anti-Gravity, né? O SpaceX lá teoricamente comprou lá o Cursor, né? Que é o concorrente. E aí, como é que você projeta isso para frente, né, Evandro? Como é que você olha esses caras e quais os próximos mercados que você acha que isso vai entrar, né? Se a gente for pensar de uma cadência lógica aqui olhando para frente. Sim, os mercados eles são quase que infindáveis, são as possibilidades de mercados. Por quê? Tem um novo modelo, especificamente da Anthropic, que se chama o Mythos. Tá? Sim. Ele está sendo bastante comentado, porque ele tem capacidades de hackear sistemas complexos, de realmente causar problemas severos à cibersegurança. Né? Então, algumas poucas empresas já têm acesso ao Mythos. Então, a Apple, o Google têm um acesso restrito. Tá? Então, pensando nas aplicações de um modelo que é capaz de encontrar falhas de segurança em empresas de tecnologia altamente sofisticadas, as aplicações são imensas. Né? Não somente na indústria financeira, eu consigo fazer o trabalho agora de talvez 3 analistas. Né? Não sei se eu estou sendo presunçoso, mas não, eu concordo. Um grande apoio do cloud, por exemplo, e de outros modelos, né? Como você falou, você não usa somente o cloud. Não. Cada um tem o Neno Banana, talvez para geração de imagens. Eu uso 4. O GPT talvez seja um pouco melhor com texto. O cloud é melhor para código. Né? Então, as aplicações, assim, talvez eu não seja capaz de entender as ramificações possíveis de aplicações em mercados diferentes. Até porque, veja bem, eu tenho a lente de um economista. Sou um economista de formação e um analista de investimentos. Né? Cara, em aplicações de supermercados, né, de você reduzir um caixa humano, né, que na minha visão, algumas pessoas vão dizer assim, poxa, mas aí você vai tirar empregos. Né? E eu tenho uma resposta para isso, que eu acho que ninguém está chorando pelos empregos do datilógrafos. Né? Nós conseguimos realocar essa mão de obra historicamente. Né? E isso no futuro, realmente, com a sofisticação desses modelos, pode causar alguma dinâmica de talvez desemprego. Sim. Até o momento não foi o caso. A mão de obra ela tem sido capaz de se realocar em outras funções. Coisa que o Dario Amodei falava até recentemente, agora ele está mais comedido, né? Pré-IPO. Ele foi o mais vocal dos CEOs, né? O Sam Altman ele fala um pouco disso, mas o Amodei ele menciona mais essas preocupações, consternações a respeito das aplicações, né? Desemprego e afins. E talvez nós cheguemos na renda básica universal, né? Que a gente vai ter uma sociedade tão produtiva que não vai ter tantos empregos, né? Mas você vai gerar tanta riqueza que você vai dar uma renda ali para os seres humanos, né? Difícil saber, né? Mas realmente me parece assim. Eu tive uma conversa com um amigo desenvolvedor e eu falei para ele, me parece isso que uma nova revolução industrial. Ele falou que eu exagerei. Tá? Plenamente possível, posso estar exagerando, mas acho que não. Acho que nós estamos numa nova revolução industrial e vai modificar a maneira como a gente trabalha e interage com o trabalho, com ferramentas, enfim. Eu acho que a gente pode estar próximos de uma nova revolução industrial, especialmente se a gente colocar a robótica na equação, que é uma outra tendência que vem junto com AI, né? E essa confluência aí que é completamente maluca. E junto com isso, os próprios modelos chineses que estão sendo uma alternativa. Você tem usado algum modelo chinês? Eu uso, mas eu tenho usado mais como API, porque eu acho que fica muito caro, muitas vezes, você ficar chamando via API os modelos mais robustos do mercado, e eu uso muito mais na aplicação do que no dia a dia. Mas eu tenho gostado muito do Kimi, que são modelos bem robustos, e DeepSeek, que estão melhorando a olhos vistos. Eles estão atrás, claramente estão atrás ainda, mas como alternativa, o custo por token é muito inferior. E isso mostra até a ingenuidade humana. Exato. Porque você teve uma restrição de microchips para a China. Isso. Eles tiveram que se adaptar e fazer mais com menos. E aí que tá a beleza da economia, né? Você vai melhorando os processos e você consegue fazer mais com menos. A inovação encontra um caminho, né? Ela vai encontrar. Se existe uma demanda de mercado, a inovação sempre vai encontrar um caminho. Sobre isso, eu queria falar com você um pouco sobre essa intensidade, a necessidade de capital pesado
para sustentar essa operação. E eu entendo que as duas empresas tomaram rumos um pouco distintos. A OpenAI investiu mais em infraestrutura, a Anthropic um pouco menos, mas as duas colocaram muito capital e, obviamente, a gente fala de todo o custo por trás para treinar e tudo mais, mas comenta um pouco sobre essa necessidade para você tornar esses modelos competitivos e prontos para a gente usar lá na ponta. Perfeito. Esses modelos eles requerem muita capacidade de processamento. Então você vai precisar de chips, né, naturalmente, mas também de energia. Muita energia. Assim, se estima, e a gente está falando de estimativas, né, porque não tem como estimar com precisão, especialmente dada a velocidade com que isso tem crescido, mas que ano que vem o GPT e o cloud já vão consumir mais energia que a cidade de São Paulo. Então imagina a escala disso. Assim, a gente está falando de gigawatts de potência necessário para rodar esses modelos e ainda fornecer esse serviço 24 horas por dia, né? Porque as APIs estão rodando, né, globalmente. Enfim, o que você vai precisar são de investimentos massivos em chips, que aí está sendo realmente um gargalo no curto prazo. Né? A NVIDIA não tem conseguido fazer chips para absorver essa demanda. Tá? E isso até pela ótica do investidor pode pregar peças. Tá? No sentido de que, ano passado, a NVIDIA ela saiu de, sei lá, uns 800 bilhões, eu vi ela bater 1,5 trilhão, eu vi ela bater 3 trilhões. Quando ela bateu 3 trilhões, eu falei para os meus clientes assim, cara, não comprem NVIDIA. Tá? Porque uma empresa de 3 trilhões, para ela dobrar, ela precisa fazer muito esforço para chegar nos 6 trilhões. Pois cá estamos e a NVIDIA vale 5,2 trilhões de dólares. Né? Então, muitas vezes eu vou falar... E ainda não conseguindo entregar... E ainda não conseguindo. Com a demanda do mercado. E a grande dúvida que paira será que a NVIDIA em si, que está se aproveitando desse momento, né, que ela está vendendo as pás na corrida do ouro, né, será que isso é sustentável daqui a 10 anos? Será que a NVIDIA vai ter os chips mais demandados? Né? Historicamente, nós tivemos um ciclo de CAPEX muito pesado assim, no investimento de fábricas, né, para fazer aqueles microchips, que tem uma complexidade elevada. E aí você tem retornos decrescentes. O primeiro ano você tem um retorno absurdo. Né? E aí, conforme a tecnologia vai defasando, os seus concorrentes vão criando novos chips, você vai perdendo um pouco desse retorno até que ele vai a zero. Porque ninguém quer DDR4 hoje. Você quer DDR5. Né? Enfim, e isso vai escalando. Então tem a demanda pelo chip, que eu imagino que vai ser endereçada pelo menos talvez no médio prazo. Tá? E a de energia, que aí realmente é um gargalo. Isso vai precisar de muito cobre, de muito concreto. E fontes de energia que sejam constantes, né? Porque você tem ainda a intermitência. São tantas variáveis a se mensurar, porque de nada adianta você ter uma energia eólica e em dado momento não venta, mas aí você tem uma demanda enorme de energia por conta dos modelos. Né? Então, você vai precisar fazer um investimento enorme nisso e essas empresas elas não geram caixa para tal. Tá? Para ter uma ideia, a própria Anthropic está faturando uns 47 bilhões, tá? Ela vai investir aí, cara, mais de $500 bilhão ao longo dos próximos anos. Como que ela vai financiar isso com uma receita de 47 agora? 47 agora, mês que vem já vai ser 60. Né? Nessa métrica de ARR. Né? Então, assim, chega a ser assustador. E eu digo para o investidor que está olhando isso por uma ótica assim, poxa, quero ter uma participação desse IPO. Quero investir na Anthropic, porque ela é uma quebra de paradigma. Olhe bem os números, olhe friamente. Né? Quem comprou IPO, na média, se dá mal. Né? Porque os IPOs, você tem uma assimetria de informação muito favorável a quem está vendendo. Claro. Né? Então, imagina que você tem uma empresa muito boa de tecnologia e você vai abrir capital, você tem mais informação que o investidor, porque você conhece a empresa a fundo. Né? Então, pagar 1 trilhão por uma empresa que fatura 47, e é faturamento, né? Quando nós pensamos numa empresa financeira, tem o faturamento, a receita, aí você tira os custos, você chega no lucro bruto, tira as despesas operacionais, chega no lucro operacional, tira o resultado financeiro, chega no resultado pré-impostos, tira os impostos para chegar no lucro, tira o CAPEX para chegar no fluxo de caixa, né? Variação de capital de giro. Então, são tantas variáveis que eu diria para a maior parte dos investidores para ficar de fora desse IPO. Por mais empolgante que ele possa ser. Porque assim, a premissa aqui, a pergunta que a gente tem que se fazer é o que tu falou no início. A curva vai continuar assim? Até quando? Vai ser um negócio que a empresa logo vai bater 1 trilhão? Porque daí tudo bem. Aí tudo bem, mas se a gente olha para trás, quantas empresas
especialmente nesse patamar de receita, porque a gente não está falando aqui de 100 milhões, a gente está falando de bilhões, 47 bilhões. Não é troco, né, de ônibus, é muita receita para ela conseguir valer, né? Hoje está falando um múltiplo aí de 20 vezes a receita. 20 vezes a receita, perfeito. A receita, sem com margem negativa, né? Ela teoricamente reportou um lucro aí, né? Fez uma divulgação, né? Enfim, que a gente não consegue confirmar. Nós temos esse documento que ele foi um leak, né? Foi um vazamento. Nós não sabemos exatamente os números contábeis, né? Não sabemos. Quando uma empresa faz IPO, no Brasil você tem o prospecto, nos Estados Unidos você tem o S1. O S1, E nós não temos ainda o S1 para ver quanto que é o faturamento, quanto que é o CAPEX, né, as demonstrações financeiras. Dá pra afirmar, Então, o que nós temos é essa métrica de receita. Nós sabemos que está saindo aí 20,5 vezes a receita na última rodada. Né? No IPO é capaz de eles pedirem mais. Então, estão falando aí, já vinculando 1,8 trilhão. Cara, é muito dinheiro. E assim, pensando agora pela ótica do touro, né? De quem, poxa, aqui talvez tenha alguma coisa. Você tem uma receita de 47, daqui a alguns meses já pode ser anualizando uns 200 bilhões. Né? Se continuar nessa tomada e ela conseguir tirar uma margem, vamos dizer aí, né, de 10%, chega numa receita de 1 trilhão, numa margem de 10%. Você teria 100 bilhões de lucro líquido. Tá? Assumindo que ela vai devolver todo esse lucro líquido, tá? Pela ótica de finanças, se você descontar esse fluxo a 10%, tá? Essa empresa valeria exatamente 1 trilhão. Então ela teria que devolver em dividendos e recompras de ações, que é uma forma de remunerar o acionista nos Estados Unidos sem pagar imposto, né? Porque o dividendo lá é muito tributado, aí você recompra. Você teria que pagar 100 bilhões para o seu acionista todo ano daqui até a eternidade, descontados a 10%, que é um custo de capital razoável para os Estados Unidos, tá? Em dólares 10% é razoável, mas eu exigiria um pouco mais, dado o risco desse investimento. Né? Então, assim, me parece uma assimetria muito desfavorável. É possível que dê muito certo e essa empresa vá valer trilhões, mas também é possível que ela valha nada, ou negativo. Né? Bom, a gente está falando bastante da Anthropic aqui, e a OpenAI é uma empresa que passou por alguns desafios, desde o processo do Elon Musk, que agora teoricamente conseguiu resolver, e até pelo caminho que ela escolheu, mais B2C, já está colocando monetização por anúncios justamente naquele tier que você mencionou, que é free, né, que tem só um custo, mas não necessariamente uma receita, eles estão tentando monetizar. Como é que se enxerga a OpenAI nesse contexto? Assim, ela me parece, como mencionei, um negócio pior, né, porque você está atendendo o B2B. E o B2B, assim, de maneira geral, em negócios, ele é altamente escalável. Então, uma varejista que dá certo, ela faz muito dinheiro. Né? Como uma Walmart da vida, um Costco, tá fazendo aqui o paralelo, modelos de negócios diferentes, mas exemplificando como a escala, você atendendo vários consumidores, aí a gente está falando de 1 bilhão, né? A população mundial está o quê? 8 bilhões aproximadamente. Né? Então, realmente, uma escala impressionante. Agora, como que você vai monetizar e converter isso em usuários pagos? Isso é um grande desafio para a OpenAI. Né? E assim, você mensurar o quão ela está à frente ou atrás dos outros modelos, eu não saberia dizer. Tá? Você tem mais tato de tecnologia, sem dúvida, sabe avaliar. Mas assim, no uso do dia a dia corporativo, o cloud está muito na frente. Né? E você atender essa população maior e não conseguir converter, tendo esse desafio de queima de caixa, necessidade de investimento muito grande em data centers, um consumo energético enorme, né? Me parece uma composição muito complicada. Eu sinto que, especialmente se a Anthropic conseguir fazer o IPO antes, ela sai muito na frente. Tá? Porque o IPO, você tem duas maneiras de você fazer o IPO. Tá? E você pode mesclar, que é uma oferta primária e uma oferta secundária. Perfeito. Tá? A primária, basicamente, você emite novas ações e injeta esse dinheiro captado no caixa da companhia. A oferta secundária, você vende as ações existentes. Né? E se a Anthropic conseguir fazer antes, que parece ser o caso, né? Ela já está com o Morgan Stanley aí já tá. Agenciando seu IPO, e a OpenAI também. Né? Ela sai na frente e vai ser mais difícil pro apetite dos investidores de captar recursos nesse IPO. E agora é um momento em que esse dinheiro é muito importante. Porque o retorno de você estar na frente, de você estar na vanguarda da tecnologia de inteligência artificial é muito alto.
né? Então tá todo mundo torrando o máximo de capital para tentar sair na frente, com exceção da Apple. A Apple está fazendo uma estratégia muito inteligente, ao meu ver. Eu também acho. Tá? De, poxa, eu vou deixar esses aí competirem, queimarem bilhões em CAPEX, enquanto eu tenho aqui meu caixa enorme, vou gerando, vendendo telefones bonitos e funcionais, né? E vamos ver o que vai acontecer, porque ninguém sabe. Ninguém sabe, E eu acho que tem olhando também os cenários futuros, né? Eu acho que tem 2 elementos. Eu acho que o primeiro existe uma competição aí também. O Google não está parado e tem um modelo que já tem uma distribuição corporativa muito forte. Ele já tem aí empresas do mundo inteiro usando aí as soluções de e-mail e tudo mais, então, que já vêm embutidas com o Gemini. O modelo é muito bom, os caras estão realmente inovando, colocando funcionalidade nova. E a gente está vendo a Microsoft, que tem excelência em vender para o mercado corporativo. A Microsoft, ela assim, navega nesse mercado há décadas de tendência vai, tendência vem. Os modelos da Microsoft não necessariamente são muito bons, né? Mas eles sabem distribuir como poucos. Cara, isso é um bom ponto. Não tinha pensado nisso. Porque realmente o que eles desenvolvem internamente dificilmente dá muito certo, né? O Excel, eles copiaram uma outra empresa copiada. O Word, eu acho que era do Word, uma empresa com nome similar também. Exato. A Microsoft, ela sabe vender B2B, é a força dela, ela tem um exército de gente, ela sabe falar com o CIO das empresas. Então, assim, existe um cenário que diz que os modelos em si vão se tornar commodity. O modelo. Porque hoje, quando eu pego e eu abro o Cloud Cowork, né, a gente tem, se a gente quebrar os elementos, né, a gente tem o modelo, que é o Sonnet, o Opus, o Haiku, etc. No caso do GPT, o GPT-5.5 e tal, que é o Premium. E a gente tem o que a gente chama do Harness, que é o que a gente constrói para utilizar o modelo, né? Então, a gente usa lá o Cowork e tudo mais, e ele tem os skills, e ele tem os fluxos que eu consigo criar, consigo agendar, eu consigo criar uma memória, que é outro elemento, né, outro layer, porque a memória dá contexto, e daí quando eu começo, ele já lembra de mim. Nada disso está dentro do modelo. Está tudo fora do modelo, né? Se eu pego o Opus sem nada... Então, o que dizem alguns analistas é que vai ter uma corrida pelo harness. Então, eu vou pegar que é o Cursor, né? Por exemplo, o Cursor ele é um harness de programação. Eu consigo desenvolver em cima dele, mas eu espeto o Opus, e ele criou o modelo dele. Ele treinou o modelo dele, que é o modelo mais barato do que o outro. E eu acho que o custo do token ele vai se tornar um problema, porque eles vão ter que monetizar e o token ele é subsidiado hoje por essas empresas. Então, elas investidores que estão aportando. Elas vendem no prejuízo cada token. E aí entram os modelos chineses, por exemplo. Então, eu poderia ter um harness estilo Cowork, só que com Kimi, com o Qwen, com o DeepSeek, e funcionando com a minha memória. Então, por isso que a Anthropic está lutando tanto para desenvolver o Cloud Design, o Cowork e tal, porque a suite completa é o que mantém o cara, né? Então, existe um cenário em que, andando para frente, esses caras não vão mais vender só inteligência, eles vão vender inteligência mais software. E se eu consigo fazer um unbundling do modelo com o software que o cara utiliza, como, por exemplo, um Copilot, digamos assim, da Microsoft, que eu posso espetar qualquer tipo de inteligência, já tem, eu posso debater que talvez exista uma tendência quer dizer, será que quantas ordens de magnitude melhor podem ficar os modelos indo para frente só dependendo do modelo, né? É a pergunta que a gente pode se fazer, né? Claro, acho que tem uma limitação também da própria qualidade dos chips, né? Você cada vez né, você vai chegar nos átomos, né? Tá chegando nos átomos, daqui a pouco vai ter um átomo, né? Então tem uma limitação física de o quanto você consegue melhorar o chip. A questão é que se você falasse com alguém, sei lá, 200 anos atrás, poxa, vamos ter
máquinas que voam no céu, elas pesam toneladas feitas de metal. Não, isso é impossível. Né? E eu me pergunto se nós não vamos ter uma quebra de paradigma em criação de tecnologias que permitam o avanço desses modelos. Então é muito difícil. Se você perguntar para alguém a respeito do desenvolvimento da internet na década de 80, a pessoa também acharia o absurdo, né? Não, você nunca vai chegar... vou chegar aqui fazer uma compra com 2 cliques, vai chegar, se eu moro em São Paulo, no dia seguinte ou no mesmo dia na minha casa. Então... E mesmo gênios aí como Bill Gates subestimou. O próprio Bill Gates subestimou a chegada da internet. Então, assim, eu tenho esses certos receios de fazer previsões de tecnologia justamente por quebra de paradigma. Né? E a ingenuidade humana, ela é infindável. Infindável. Né? E aí que tá a beleza da coisa. Então... Eu, assim, pela ótica do investidor, tá? Eu prefiro ficar no velho mundo. Eu acho que a tecnologia é um grande aliado do investidor, mas não para o investimento em si, para selecionar os seus investimentos. Né? Agora, um enabler de outros negócios. Sim. Agora, se eu olho, por exemplo, para a OpenAI, né? Poxa, tem um produto revolucionário, uma receita que cresce muito. Né? Mas eu não teria como prever a chegada do cloud nessa intensidade como chegou. Né? No ano passado, se você me perguntasse, o GPT parece ser o grande ganhador. Winner takes all. Né? Não foi o caso até o momento. Só que, daqui a 10 anos, eu tenho uma certa convicção de que a mina de Carajás, da Vale, vai estar extraindo um minério de altíssima qualidade. Tá? Então, pela ótica do investimento, eu prefiro ficar no velho mundo e utilizar a tecnologia ao meu favor somente para selecionar os investimentos de velho mundo. Tá? Então, eu ficaria de longe, porque se você olha a própria experiência de 2001, 2000, né, quem investiu na Microsoft fez um excelente retorno. Tá? Só que ficou anos no prejuízo. Para a Microsoft recuperar o seu patamar, em que ela negociava ali a 400 vezes lucro naquela época, né, quem segurou a ação ali do pico só teve um retorno positivo em termos nominais, sem ajustar pela inflação, por volta de 2013. Tá? Quem segurou muito mais aí realmente fez um baita dinheiro, mas pensa no período que você ficou no prejuízo por mais de uma década, né, para poder recuperar o seu investimento. E talvez esse seja o caso de umas dessas. Né? E próprio 2021, se você olhar para a Yahoo, uau, potencial enorme. Parece que a Yahoo vai ser o vencedor do buscador. Né? Não foi. Então, assim, todas essas previsões são muito difíceis de se fazer. E eu tenho um enorme receio com essa debandada de IPOs que drenam muitos recursos, né, e estão chamando liquidez. O mercado emergente, os mercados emergentes eles estão subindo muito. Tá? Especialmente se você considera Coreia, que é considerado um mercado emergente, mas é um país desenvolvido, né, nas minhas métricas. Só que se você remove as 3 empresas, né, a Samsung e as outras 2 ali que produzem chips, é um mercado que está caindo muito. Então, esse mercado está drenando toda a liquidez do mundo, praticamente. E aí, se vir SpaceX, né, que mais de 1 trilhão também, outra empresa que não gera um fluxo de caixa positivo, você pode ter ainda mais direcionamento de recursos para esse curto prazo. E tem um efeito de, poxa, tá caro, né, mas todo mundo tem uma micro na carteira. Se você não tiver uma micro, pega um pouco mal. Né? E aí, eu entendo que tem esse círculo que está se reforçando, né, se auto-propulsionando. E uma hora isso pode dar um grande problema. Eu acho que muitos investidores vão ser machucados dessa brincadeira. Perfeito. E eu acho que vale a pena a gente falar também, né, Evandro, da cadeia. Porque você falou de pai picareta. Né? Então, tem o cara que vende as GPUs, tem o cara que vende... Tem a memória, que tá inclusive, falta aí no mundo. Falta a memória. Tem a energia, você tem os data centers, as AWS da vida. Aparentemente, a SpaceX está criando o seu AWS próprio, agora, inclusive, fornecendo para a própria Anthropic. Lá com um contrato de 1 bilhão e 200 por mês, né? Por mês, quer dizer... Imagina, é maior do que a receita de foguete, se a gente for botar na ponta do lápis. Então, onde que são as áreas que você acha que são... Depois que a gente falou do tsunami, onde que a onda vai avançar, além do GPU, né, da NVIDIA que a gente falou aqui? Eu acho que se eu fosse tentar surfar essa onda de AI, que eu não estou, tá? Já deixo claro, eu iria focar mais no segmento de energia. Perfeito. Porque ele é mais perene. Né? E você observa o crescimento de consumo de energia conforme um país vai se desenvolvendo, você faz uma regressão linear, cara,
Não existe um país desenvolvido com baixo consumo de energia. Uhum. Aí você começa tendo uma Alexa em casa, adiciona uma cafeteira elétrica, tarará, né? E aí você vai consumindo mais energia. O CAPEX de AI, né, o investimento, está sendo direcionado para data centers que consomem um absurdo de energia. Então, aí você pode ter uma oportunidade para os investidores, né? Talvez as cadeias de cobre também. Acho que o cobre ele tá sendo, ele já respondeu muito nos últimos anos, ele deu uma boa reagida, mas é um minério, um metal que tem um potencial enorme, dado esse requerimento de investimento em energia e data centers. Tá? Então, eu olharia bastante para cobre e energia, né? Mas aí você tem que selecionar também bem os pares de energia, né? Porque nem toda energia é feita da mesma maneira, né? Você tem países que têm matrizes diferentes. Então tem energia por carvão, que é péssimo, né? Tem por diesel, que também é péssimo. Eu gosto muito da cadeia de gás. De gás. O gás ele é um hidrocarboneto, né? Então, portanto, é um combustível fóssil, mas ele polui, por produção de energia, ele polui muito pouco. Então ele é uma fonte que é relativamente limpa e ele é vital para a transição energética porque ele resolve o problema da intermitência. Você consegue ativar uma usina de gás 24 horas por dia, né? Ao passo que uma solar e uma eólica não necessariamente. Eu acredito, daí pensando, eu queria explorar aí nesse último bloco, porque a gente está falando desses caras que sugam todo o ar da sala, mas se a gente fizer um paralelo com o mercado de nuvem, de cloud, que também, em uma proporção infinitamente menor, teve um capex bem alto para você colocar os data centers no ar e mudou o paradigma de como eu hospedava a minha aplicação. A gente tinha que ter um servidor, eu tinha que contratar, era um perrengue, fazia ser muito mais caro você começar a hospedar uma aplicação sua. De repente, os caras criaram um serviço que eu consigo, né? Isso inaugurou toda essa era do SaaS aí, que a Salesforce foi a pioneira, e lá atrás, e hoje o SaaS está sendo questionado, o SaaS Apocalipse e tudo mais. Eu acredito que não é tanto assim, tem muita nuance aí, mas o que aconteceu é que o valor gerado posteriormente na camada de cima foi muito maior do que o valor gerado em cloud, né? Ou seja, as aplicações que foram desenvolvidas em cima e todas as empresas que foram criadas a partir desse destrave tecnológico capturou muito do valor dessa onda. E hoje, se a gente olhar o mercado de investimentos em startups, realmente o dinheiro está indo pesadamente para esses caras e as pessoas estão com muito medo do que vai acontecer com o mercado de tecnologia em geral, né, de software principalmente, mas eu acredito que a gente está presenciando uma outra era de software construído em cima desse novo paradigma de AI. Assim como a nuvem ressignificou, como a gente coloca, obviamente a AI vai ressignificar e não estou falando só de ser mais rápido para desenvolver, mas também como a gente utiliza software. Às vezes não vou ser eu que vou utilizar a minha licença do software, vai ser o meu agente que vai consumir essa licença. Então, eu acho que vai ter muito valor a ser destravado por tudo isso. O que aconteceu basicamente em 2000, independente de quem ganhou dinheiro, quem perdeu dinheiro, a infraestrutura desenvolvida de fibra ótica e tudo mais potencializou as próximas 2 décadas. Vários outros negócios. De negócio. Como é que você enxerga isso, Evandro? Acho que é bem um paralelo que você fez, tá? Então imagina que a indústria da internet, ela gerou um valor enorme porque ela possibilitou vários negócios, inclusive o seu podcast, ele é distribuído pela internet. Ele não seria possível para isso. Agora, os retornos que permaneceram com os investidores não foram necessariamente os retornos gerados para a sociedade, né? Então você tem uma geração de valor que não necessariamente é capturada pelo investidor. Tá? E eu vou falar uma coisa... Daqueles players específicos daquele momento. Perfeito. Exato. E eu vou falar uma coisa que parece não ter uma conexão com o tema que nós estamos falando. Tá? Mas eu faço uma previsão ousada aqui de que nós vamos ter anos um pouco mais difíceis para as startups. Perfeito. Estou lendo um livro que é muito interessante, eu recomendo para todos. Ele se chama The Price of Time, é o preço do tempo, do Edward Chancellor.
Ele é um jornalista financeiro, né? E ele faz uma história assim dos juros desde lá da Babilônia até a Itália medieval, renascentista, e até a crise de 2008. Enfim, ele passa por todos esses momentos. E as startups, elas se beneficiam de momentos de juros baixos, né? Porque você tem, pela ótica do investidor, né? Falo com alguma propriedade, você tem fluxos que estão muito distantes no futuro. Então a Petrobras hoje, sei lá, vai me gerar, vamos dizer aí, 100 bilhões por ano. Tá? Então, se eu desconto isso a 10%, eu tenho um valor presente de 90 bilhões de reais. Tá? Agora, como as startups elas têm fluxos muito lá na frente, porque elas dependem de crescimento, se você tem juros maiores, isso se torna mais difícil de ser financiado, porque você vai ter que exigir um retorno maior para os seus investidores. Né? E isso seca um pouco os recursos disponíveis para essas startups que às vezes precisam. Né? Algumas não são intensivas em capital, mas enfim. E o que eu acho que é desconexo, talvez que pareça a priori desconexo com o tema, é que nós temos governos bastante deficitários. Tá? Então, o Brasil hoje está com um déficit nominal, né, que considera o primário. Não me lembra disso, cara. Eu estava tão animado. Poxa, a gente está falando aí de 9% do PIB. Né? Os Estados Unidos também com um déficit enorme. Isso implica numa necessidade, o governo brigando, né, que você falou do oxigênio sendo puxado pela sala, o governo ele brigando por recursos com a sociedade. Né? Então você precisa financiar uma máquina pública deficitária, então isso tem juros maiores. Tá? E com isso, com essa onda inflacionária que eu estou imaginando, que nós vamos ter anos de inflação maior, isso vai requerer juros maiores. Isso vai ser muito pior para o mercado de tecnologia, especialmente para essas empresas que são mais intensivas em capital. Tá? Então, eu prevejo anos mais difíceis, mas eu espero que a ingenuidade humana consiga, né, assim como a restrição de chips chinesa, prosperar a despeito dos juros maiores. Eu enxergo justamente nesse ponto, Evandro, que a necessidade de investimento para você colocar de pé um negócio, ela vai cair ainda mais. Ou seja, a barreira entre a ideia e o produto vai se tornar cada vez menor. Porque se você olhar, preciso colocar uma empresa de pé. Não, precisa ter uma sala, secretário, nuvem, servidor. E aí você vai colocar, precisa de um CTO, precisa de não sei o quê. Eu acho que essas coisas foram encurtando, ou seja, se a gente olhar uma curva de tendência, o custo para eu colocar de pé um negócio digital, eu não estou falando de hardware, embora também com China e tudo mais, o custo de hardware, né, tenha caído. Eu acho que isso vai depender muito mais da engenhosidade dos empreendedores do que necessariamente um investimento. Tanto que na ICE a gente está começando a falar muito do termo seedstrapping, né? Que a gente fala de bootstrapping, então, que o cara vai precisar de uma rodada seed inicial e depois ele consegue financiar o negócio. Né? Então, eu acho que a gente vai ver mudanças bastante relevantes na maneira como de necessidade de uso de capital. E eu acho que é muito interessante o que está acontecendo hoje. Né? Então, eu tenho várias restrições aos mega valuations que a gente acabou de falar, mas eu acho que o direcional em termos do destrave de valor com a tecnologia para a sociedade vai ser algo que vai estar nos livros não sei nem se vão existir, né? Mas nos registros aí de história, na memória coletiva. A gente está vendo uma era e eu diria que eu faria esse paralelo com a Revolução Industrial, porque eu acho que o destravamento de valor e coisas que podem acontecer com a inovação e tudo mais são incríveis em todos os campos, né, Evandro? Eu acho que seu ponto é perfeito. Porque se você pega o Dow Jones Industrial Index, né, que lá da década de, vamos dizer, 1910, tá? Tinha a US Steel, muitas empresas intensivas em capital. Né? As maiores empresas requeriam investimentos massivos para se manter operando. Hoje você vê os maiores, com exceção da NVIDIA, que é um negócio intensivo em CAPEX, né? A maior parte são empresas de tecnologia, que não requerem tanto investimentos. Então, eu concordo, acho que, na média, os negócios vão cada vez requerer menos capital, e isso é positivo para a sociedade. E, obviamente, aumenta a competição. O que é ótimo para o consumidor. Para o consumidor, exatamente. Para o empresário é um desafio, mas o capitalismo tem as suas belezas no e as final, suas mazelas. É o jogo que a gente está jogando. E, bom, Evandro, eu adorei esse papo aqui. Acho que igualmente a gente conseguiu falar vários temas interessantíssimos. Acho que vale a gente fazer um collab logo depois do IPO para olhar o S1, olhar os números. Não vejo a hora de ver esse Eu também estou ansioso para entender isso.
E com certeza estão sendo feitas inúmeras reuniões nesse momento sobre esses números. Eu acho que tem coisa muito legal pela frente, então vamos colaborar aí. Para quem está nos ouvindo e quer te acompanhar, te seguir aí, Evandro, como que o pessoal faz? Excelente, o meu Instagram é @oevandromedeiros e me encontrem lá. Eu sou razoavelmente ativo no Instagram, mas eu sou melhor analista do que influencer, digamos. Boa, o Evandro Medeiros, obrigado aí, Evandro, por tudo. Agradeço, Pedro, um prazer estar aqui com você. Legal, e obrigado a você que está nos assistindo aqui, que nos ouviu até agora. Eu espero que você tenha tirado insights interessantes para você enxergar o mercado, enxergar os negócios. Obviamente, nada do que a gente falou aqui é recomendação de investimento. A gente está simplesmente fazendo um brainstorming saudável sobre o que pode acontecer com o mercado. Esse podcast é uma parceria com a Exame, que está nos hospedando aqui e também divulgando nas suas redes. Então a gente gosta muito de chegar cada vez mais pessoas com esses temas que a gente tanto adora. E se você ouviu até aqui e quiser acompanhar a gente, segue a gente no Spotify, dá follow no YouTube, tanto da ACE quanto da Exame, e você vai receber sempre tanto os cortes quanto os novos episódios que saem semanalmente aqui. E, obviamente, se você gostou, compartilhe nas mídias sociais, comente, concorda, discorda. A gente não é dono da verdade, a gente está iniciando um debate aqui e a gente quer ouvir você e construir junto esse conhecimento. Obrigado e até a próxima.